qual o tempo correto que um pregador deve ter para pregar a mensagem? Diz-se comumente que uma pregação deve ter ao menos 40 minutos de duração. Sob essa ótica, o pregador deveria explanar sua mensagem com afinco, destinando todo o tempo necessário para dar escopo e direção aos ouvintes. Entretanto, em um cenário hipotético, seria interessante perguntar o que o jovem Evan Roberts, aos seus 20 anos, pensaria sobre essa afirmação. Certa vez, Roberts entrou em um salão com a maior capacidade da ilha para a qual fora convidado. A rua em frente ao templo estava tomada por uma multidão, as cadeiras todas ocupadas. Ao entrar, o jovem puxou uma cadeira e ali sentou-se. Orou por mais de 3 horas. Um pregador do passado observou: se isso ocorresse em nossos dias, certamente a maioria das pessoas teria ido embora diante de tamanha espera. O ponto central é que aquele jovem, que se recusava a tirar fotos e aparecer em jornais, tornando-se um dos precursores do avivamento de Gales, orou por 3 horas, mas pregou por apenas 20 minutos. Ao saírem atônitos, os presentes diziam entre si: parecia que Deus havia descido naquele lugar e se esparramado entre nós. Talvez a frase quisesse dizer que o Espírito veio como uma tsunami, inundando o ambiente e tomando a todos pelo seu poder. O tempo e o ofício. Será então que a questão reside meramente no tempo da pregação? É claro que a maioria dos teólogos defende que o apóstolo, mestre, o presbítero, o pastor e o evangelista compartilham algo em comum. Todos são essencialmente mestres. Então, sendo mais ou menos tempo de pregação, deve sim ter ali unção e chamado ministerial. E não digo com isso que o sermão de Paulo não o tinha. Quero apenas concluir que, se a mesma mensagem de Paulo fosse ministrada por alguém sem escopo teológico e poder do Espírito Santo, alguns élticos cairiam da janela, figuradamente. Vemos, por exemplo, Paulo com uma mensagem teoricamente enfadante no episódio da ressurreição de Eutico, ao qual ainda me referi. Em Troade foi onde ocorreu tal evento. Atos 20, 7, 12. O texto de Lucas registra que o jovem adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Não podemos afirmar que o sono de Eutico deveu-se a uma falta de profundidade teológica ou que a mensagem era chata. O texto não menciona se ele havia trabalhado exaustivamente ou se não dormira na noite anterior. O fato objetivo é que o discurso foi demasiado longo. Isso nos leva a crer que o ministério da pregação em comunidade é exercido por meio de ofícios específicos, como descrito em Efésios 4, 11, 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A ideia fundamental é que todos exercem o mesmo ministério da palavra, porém aplicado de formas distintas. Aquele que não possui tais atributos, devidamente concedidos pelo Espírito e reconhecidos pela comunidade, não deve assumir a posição de mestre para falar abertamente na reunião dos santos. Somente quando confirmado na fé e cheio do Espírito, o vocacionado estará apto para tal responsabilidade. No Novo Testamento, os ministérios que já vinham sendo revelados por meio de profetas e sacerdotes assumem seu posto na igreja de forma concisa e relevante, traduzindo a revelação em prática, e aí entram os mestres, apóstolos, pastores, presbíteros e evangelistas, em forma de 5 dons ministeriais. Conclusão: raios e trovões. Quando os jornalistas perguntaram a George Whitefield se poderiam publicar um de seus sermões, ele respondeu: permito que publiquem minhas palavras, mas não os meus raios e trovões. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Uma mensagem que emana da palavra através daquele que é chamado e usado em seu devido ofício. David Lely Souza.